Olá a todos que assistem nosso canal. Eu sou o Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos falar para você o que é a suspensão do contrato de trabalho e quais são os seus efeitos práticos para as partes envolvidas. Vamos assim buscar trazer a explicação de uma forma clara e objetiva. Portanto, fique com a gente e saiba mais sobre o assunto. De início, vamos conceituar o que é a suspensão do contrato de trabalho e quais são as hipóteses legais da suspensão. Bom, a suspensão do contrato de trabalho é a cessação temporária e não definitiva dos principais efeitos de um contrato de trabalho. Oportuno destacar que na suspensão, o vínculo empregatício se mantém, não se altera. Porém, as partes, empregador e empregado, não se submetem mais às principais obrigações contratuais enquanto perdurar a referida suspensão. Ou seja, para que vocês possam realmente entender o assunto, quando há suspensão do contrato de trabalho, o empregador não paga o salário, o empregado não trabalha e não se mantém também à disposição da empresa. Vindo a acontecer também que o período de suspensão, enquanto ela estiver ocorrendo, esse período não é computado como tempo de serviço do empregado. Cabe esclarecer que, embora o contrato esteja suspenso, o colaborador ou empregado e o empregador continuam obrigados a cumprir condutas previstas na relação trabalhista, tais como o dever de confidencialidade, o dever de não concorrência, o dever de respeito mútuo, físico e moral, entre outras obrigações. Existem na lei algumas situações que causam efetivamente a suspensão do contrato de trabalho. Vou passar a enumerá-las para que vocês fiquem sabendo mais. A primeira delas é o afastamento por acidente de trabalho ou também por doença a partir do 16º dia. Lembrando a vocês que acidente de trabalho é o ocorrido no ambiente de trabalho ou até mesmo aquele ocorrido no deslocamento casa-trabalho ou trabalho-casa, em que o empregado acaba ficando impossibilitado de exercer suas atividades funcionais. Já o afastamento por doença em si não tem relação ao ambiente de trabalho, e sim a um problema de saúde qualquer que impede o colaborador de exercer efetivamente as suas atividades. Nessas hipóteses, nos primeiros 15 dias do afastamento, a empresa deve continuar pagando normalmente o salário do seu empregado. Após este período, quer seja 16º dia em diante, o empregador deve encaminhar o colaborador ao INSS, o qual ficará e será o responsável pelo pagamento do auxílio previdenciário. Já a segunda hipótese de suspensão do contrato de trabalho é a conhecida aposentadoria por invalidez. Nesse ponto tem muita gente que acaba confundindo, tem pessoas que entendem aí que aposentou por invalidez, encerrou o contrato. Não é bem assim, tá? Vou trazer essa informação para vocês. O colaborador com enfermidade crônica, né, e que não possui qualquer possibilidade de exercer as suas atividades laborais, deve ele ser aposentado por invalidez junto à Previdência Social. Nesta hipótese, há uma especialidade quanto à obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde oferecido pela empresa, mesmo com o contrato de trabalho suspenso em virtude da aposentadoria. Vejam só que direito importante, hein?
Além disso, o empregado deve periodicamente se submeter à perícia do INSS, podendo o benefício ser cancelado e o contrato efetivamente retomado, quando configurada aí a ocorrência de uma recuperação da capacidade de trabalho do empregado. Vamos passar agora a falar de uma terceira hipótese de suspensão do contrato de trabalho, que é a falta injustificada, que é aquela não autorizada em lei, ou seja, aquela quando não há motivo relevante para a ausência ao trabalho. Ou seja, se o empregado falta injustificadamente, ocorre aí uma suspensão do contrato de trabalho. Quer dizer o quê? Ele não recebe o dia, mas o vínculo se mantém. Outra causa de suspensão do contrato de trabalho é a conhecida greve. A greve, para quem ainda não sabe, é um direito constitucional assistido aos empregados de paralisação dos serviços. Uma vez instaurada a greve, o contrato de trabalho fica suspenso. Entretanto, havendo negociação entre as partes ao longo da greve, se for negociado o pagamento de salário, será desconfigurada a condição de suspensão e classificaríamos então essa paralisação como já sendo causa de interrupção e não mais de suspensão. Ainda, segundo o disposto no artigo 472 da CLT, temos que o serviço militar obrigatório também é considerado hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Importante ressaltar que o serviço militar em questão, aquele que está se discutindo na lei, é necessariamente o obrigatório. Uma vez que o serviço militar, o facultativo, ele já é considerado de uma forma diferente. Ele é tido como uma assunção de novo emprego, ou seja, uma nova profissão. Por isso, não suspende o contrato, representando assim um verdadeiro pedido de demissão do empregado, que passará a assumir o novo trabalho por ele mesmo eleito. Como sexta hipótese de suspensão do contrato, temos o afastamento para exercício de mandato sindical. Em outras palavras, cargo de administração sindical ou mesmo representante profissional, implicando assim tal situação em suspensão do contrato de trabalho, tendo em vista que não são devidos os salários do referido período. Outra causa de suspensão do contrato se dá nos casos em que o empregado responde a inquérito de apuração de falta grave. Esse tipo de suspensão decorre de prerrogativa gozada pelo empregado estável. Isso porque o empregado nessa condição somente pode ser dispensado pelo cometimento de falta grave, devidamente apurada e constatada pelo Poder Judiciário. Cometida a falta, então, o empregador poderá suspender o funcionário. No entanto, a partir da data da suspensão, o empregador tem o prazo de 30 dias para ingressar com o inquérito judicial para apuração de falta grave. Outra hipótese autorizadora da suspensão do contrato consiste na prisão provisória do empregado. Isso se deve ao fato de que, como essa medida de privação de liberdade é aplicada em casos em que ainda não houve a condenação transitada em julgado, nem mesmo em primeira instância, então o empregador não está autorizado a romper o contrato por justa causa, e sim suspendê-lo. Quero que fique bem claro aí, portanto, que o fundamento da suspensão nesta hipótese é a impossibilidade física de cumprimento do contrato por parte do empregado enquanto perdurar a prisão, somada à responsabilidade pelo fato que não pode ser imputada aí ao seu empregador. A CLT prevê ainda a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho pelo período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, desde que essa hipótese esteja prevista em norma coletiva
e autorizada expressamente, quer seja por escrito, pelo próprio empregado. Por fim, temos também a chamada suspensão disciplinar, que já é diferente da suspensão do contrato de trabalho. A suspensão disciplinar é a punição por falta relevante cometida pelo empregado. E só para que vocês saibam, essa hipótese de suspensão disciplinar não pode ser nunca superior a 30 dias consecutivos, sob pena de ser considerada abusiva. Pois bem, meus amigos, essas são algumas das hipóteses previstas na lei em que um contrato de trabalho é considerada suspenso. Vejam que ainda existem outras, mas procurei nesse vídeo resumir de uma forma bem clara e objetiva para que vocês conheçam mais sobre o tema. Nesta linha, nós advogados continuamos aqui à sua inteira disposição, caso necessite de um serviço especializado para fazer valer o seu direito. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Por favor, inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado de novos vídeos com assuntos de interesse público sobre direito do trabalho. Dúvidas e sugestões podem enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.